Agora, eu vou mostrar para vocês o estudo do sinal da função quadrática. O estudo do sinal, para vocês entenderem, para vocês fazerem, vocês vão precisar fazer sempre o x1 e o x2. Porque o que eu quero no estudo do sinal? É analisar quando é que o meu y é positivo, quando é que meu y dá zero e quando é que o meu y é negativo. Para isso, eu tenho que fazer o zero da função, certo? Aí eu coloquei aqui todas as situações possíveis. Quando o meu a é positivo, a minha parábola ela está para cima, né? Então, eu tenho aqui, ó, a minha parábola para cima. Quando eu tenho o x1 e o x2, isso daqui acontece sempre que o delta é positivo, eu tenho duas raízes. A minha parábola para cima, quando o meu x1 e x2 são iguais, quando eu tenho só um x, isso sempre acontece quando o delta é igual a zero. No termo técnico, está falando que essa parábola tangencia a reta y, tangencia a abscissa. Ela só encosta em um ponto, certo? E aqui, quando ela nem encosta na reta x, ela não encosta na reta x quando eu não tenho raiz real. Ou seja, é quando o meu delta é negativo, tá? Aí vamos analisar aqui, ó. O meu y é positivo quando ele está para cima. E ele é negativo quando ele está aqui para baixo. O zero está separando o mais do menos, tá? Então, todos os valores de x que tu substituir na função que tiver à esquerda do x1, vai dar um resultado positivo. E quando ele tiver à direita do x2, também vai dar um resultado positivo. Mas se tu substituir valores do x que estejam entre o x1 e o x2, eu vou ter valores sempre negativos. E quando eu substituir exatamente o x1 e exatamente o x2, eu vou ter zero. Então, de forma técnica, eu escrevo assim, olha. O y é maior do que zero, o y ele é positivo, quando o x for menor do que x1 ou quando ele for maior do que x2. O meu y é menor do que zero, ou seja, ele é negativo, quando ele estiver entre o x1 e o x2, ou seja, ele é maior do que x1 e menor do que x2. E o meu y ele é igual a zero exatamente quando o x for igual ao x1 e ao x2. É quando ele corta a reta x. No segundo aqui, eu não tenho nenhum valor negativo de y, tá vendo? Porque minha parábola está toda acima da reta x. Então, se ela está toda acima da reta x, esse ezinho ao contrário, cortado no meio, significa não existe x tal que o y seja menor do que zero. Ou seja, não existe nenhum valor de x para que o meu y seja negativo, tá? O meu y ele vai ser maior do que zero, ele vai ser positivo para todo, o ao contrário significa para todo x que seja diferente de x1 ou x2, porque eles são a mesma coisa, dá o mesmo valor. Na videoaula que eu mandei para vocês, lá diz para todo x pertencente aos reais, ao conjunto dos números reais, menos a minha raiz, no caso, menos o x1, tá? Eu acho esse jeito aqui mais fácil, basta dizer que ele é diferente. E ele é igual a zero exatamente no x igual a x1 ou x2. Nesse daqui, ele não vai ser igual a zero de jeito nenhum, olha, porque ele não encosta na reta x. E ele vai ser positivo para todos os valores de x, porque ele nem chega a encostar, não tem nenhum valor abaixo do zero aqui, tá? Voltando aqui. Não tem nenhum valor aqui embaixo, ou seja, ele vai ser sempre positivo, sempre maior do que zero, para todo x pertencente aos reais, para todo x, tá? Aqui ele só está ao contrário, a é negativo, a é menor do que zero, a parábola ela sempre vai estar para baixo. Então, eu vou ter só o inverso daquela outra situação. O meu y vai ser negativo, ele vai ser menor do que zero. Toda vez que o x1 estiver à esquerda, para todo valor de x que estiver à esquerda do x1 ou à direita do x2.
ele vai ser maior do que zero quando ele estiver entre o x1 e o x2. E ele vai ser igual a zero exatamente no x1 e no x2. Nesse caso, ele só encosta em um ponto, meu delta é igual a zero. Então, todos os valores estão abaixo da reta x, então são todos negativos. Ele só não vai ser negativo exatamente nesse ponto x aqui. E não existe nenhum x para que ele seja positivo. Não tem nenhuma parte da minha parábola que está acima da reta x. E nesse daqui o meu delta é negativo, eu não tiro a raiz real, ele não encosta na reta x, então ele vai ser negativo para todos os valores de x pertencente aos reais, certo? Com valores, que são as 3 últimas questões da atividade que eu passei para vocês. Estudar o sinal da função y igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Para eu fazer isso, eu preciso saber quem é x1 e quem é x2. Então, vou fazer o zero da função, que é x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Esqueci de colocar igual a zero aqui. Então, ó, o a é igual a 1, o b é igual a menos 3 e o c é igual a 2. No delta, b ao quadrado menos 4 vezes o valor do a vezes o valor do c. 3 ao quadrado dá 9, menos com menos é mais. 4 vezes 1 vezes 2 é igual a 8. Então, 9 menos 8 dá igual a 1. Vamos calcular as raízes, usando a fórmula do Bhaskarazinho aqui, ó. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Se o b é menos 3, então menos com menos fica mais. E se o delta é igual a 1, a raiz quadrada de 1 é 1. E 2 vezes 1 é 2. Isso daqui você vai repetir 2 vezes, só que em uma tu vai colocar o mais e na outra tu vai colocar o menos. Eu estou separando esse mais e menos aqui, ó. Então, fica 3 mais 1 igual a 4, dividido por 2 dá 2. E 3 menos 1 é igual a 2, que dividido por 2 dá 1. Tá aqui o esboço do gráfico, que foi o que a gente fez naquela atividade anterior. Minhas raízes são 1 e 2. Para todos os valores que tiver aqui para cima, ó, tem um positivo. E aqui embaixo eu tenho um negativo. Então, ele vai ser positivo quando? Para todos os valores de x que forem menores do que 1 e que forem maiores do que 2. O meu y vai ser sempre positivo, maior do que 0. Ele vai ser negativo quando? Quando ele estiver entre 1 e 2. X é maior do que 1 e menor do que 2. Ele está entre 1 e 2. E ele vai ser igual a 0 exatamente no x igual a 1 e no x igual a 2. Aqui está o estudo do gráfico, estudo do sinal. Segundo exemplo, estudar o sinal da função y igual a menos x ao quadrado mais 12x menos 36. O a é igual a menos 1, o b é igual a 12 e o c é igual a menos 36. Então, tá aqui, ó, 12 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 36. 12 vezes 12 dá 144. 4 vezes 1 é 4, vezes 36 também é 144. Menos com menos dá mais e mais com menos dá menos. Então, 144 menos 144 dá 0. Quando o meu delta é igual a 0, eu vou ter mais 0 e menos 0. Vai dar o mesmo resultado. Por isso que o meu x1 e o x2 são iguais. Então, eu só tenho uma raiz. Ele só vai encostar na reta x no ponto 6. Como o meu a é negativo, então a minha parábola ela está para baixo. Ou seja, todos os valores para y serão negativos. Não vai ter nenhum positivo. Exceto no 6, que ele vai ser igual a 0. Tá? Então, para todo x diferente de 6, o meu y vai ser negativo. E não existe x para que ele seja positivo. E o meu último exemplo, eu coloquei um para que não tenha raiz real. Y é igual a 3x ao quadrado menos 2x mais 1. O a é igual a 3, o b é menos 2 e o c é igual a 1. Então, b ao quadrado menos 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 3 vezes 1, que dá 12.
4 menos 12 é menos 8. Como não existe raiz quadrada nos reais de número negativo, então não existe raiz real aqui. Se não existe raiz real, ela não encosta na reta x. Está aqui minha reta x e a parábola não vai tocar nela, certo? Então, para todo e qualquer valor de x pertencente aos reais, o meu y vai ser positivo, vai ser maior do que zero. Não existe nenhum x para que ele seja negativo. E é isso, espero que vocês tenham entendido e vou já aguardar as dúvidas de vocês. Obrigada.